Bem-vindos a mais um episódio do podcast Da Boca para Dentro. Esse episódio é parte de uma série especial sobre eixo intestino-cérebro, com apoio Culturelle, o probiótico mais vendido no mundo, e Convívia, o nootrópico para performance cognitiva. Serão 10 episódios com participação de convidados incríveis. Falaremos sobre intestino, neurociência, psicossomática, neuroinflamação, performance mental e muito mais. Fica ligado aqui para não perder nenhum episódio. Toda semana terá um novo no ar. O episódio de hoje a gente vai falar sobre genética e epigenética e, lógico, microbiota nas doenças neurodegenerativas. E para isso, convidei a doutora Anete Marum. Ela é nutricionista, doutora em genética e epigenética e coordenadora da pós-graduação Nutrição e Medicina de Precisão. Anete, estou muito feliz de você estar aqui. Adoro suas aulas, adoro bater papo com você. O prazer é meu, né? Eu que agradeço, também estou muito feliz, agradeço o convite de vir aqui trocar também, adoro suas aulas, adoro bater papo, sempre é uma troca incrível. Então aproveitem, turma, porque o papo de hoje vai ser ótimo. Bom, a gente fala muito, né, da genética, a influência da genética, da epigenética, tem muita gente que já trabalha com isso, mas eu acho que ainda tem algumas dúvidas básicas e eu queria começar pelo início. Fala um pouquinho pra gente a diferença do que... Porque tem muita gente que fala, mas para que eu quero saber se eu vou ter um Alzheimer ou não? Porque acha que a genética é destino, né? Então, fala um pouquinho da diferença da genética e da epigenética. Tá bom, Karina, vamos lá. Super pertinente, é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Tanto até de leigos, dos nossos pacientes, Sim. E até mesmo de profissionais que estão iniciando, né, nessa área. A nossa genética, a gente nasce, né? E nós vamos morrer com a mesma sequência do nosso DNA. Até o presente momento, né? Quem sabe a gente já tem aí, né, a enzima CRISPR para fazer aí a edição, a terapia gênica, mas a princípio, em consultório, em prática clínica, a gente nasce e morre com a sequência do DNA. Esse DNA, ele vem, né, uma fita, é uma dupla fita, normalmente as pessoas, né, quando olham a imagem nos livros ou no Google, eles veem uma dupla fita um pouco torcida, Sim. Né? Essa fita, uma fita vem do pai, né, pelo esperma, e uma fita vem da mãe, constituindo, assim, né, a genética desse embrião, desse feto, né, e desse ser humano que vai se desenvolver. Ali, eu costumo dizer que vem a nossa receitinha, né? As bases nucleotídicas, as sequências, né, dessas bases vão ditar, né, como é que vai funcionar todo o corpo, todo o metabolismo do ser humano. Eu costumo dizer que o DNA, né, ele é o maestro, né? O gene que está ali, né? O que seria um gene, né, nessa genética? É uma fração desse DNA. Se a gente pegar o DNA que está compactado lá dentro do núcleo da célula e esticar, ele tem quase 2 metros de altura. Então, imagine só, toda a estrutura, né? Eu falo a engenhoca, né? A logística para compactar algo tão complexo e de uma forma que ele continue, né, a funcionar com a sua excelência. Pois essa estrutura existe, ele fica lá compactado, e um gene é uma fração desse DNA, né? Então, cada fraçãozinho, um pedacinho, né? Uma unidade, uma fraçãozinha, um pedacinho. Esse pedacinho, eu costumo dizer que é o maestro da orquestra. Ele é o diretor da peça de teatro. Então, parte ali do gene, né? O comando ou a informação para produzir o que a gente chama de proteínas, né? Entendam essas proteínas como enzimas, hormônios, receptores e transportadores. Ou seja, tudo, né? Toda a função, todo o nosso organismo parte do comando de um gene. E eu vou fazer uma pergunta assim, então a gente tem esse gene que tá todo o código genético ali, e o que faz ele produzir uma coisa e não produzir outra, né, em tecidos específicos? Então, isso é assim, a gente não tem uma explicação exata, né, para isso. Então, a gente tem, né, para que as pessoas saibam, o mesmo gene, o mesmo DNA,
em todas as células. Nas células do fígado é o mesmo que estão nas células dos rins, que estão nas células cerebrais, que estão nas células do pulmão. E de uma forma inteligente, né, esses genes que são destinados à função renal se expressam no rim e os do fígado se expressam no fígado, né? E essa orquestra, ela é coordenada como um todo de uma forma natural, de uma inteligência do nosso corpo, uma programação da natureza, que a gente não tem muita explicação para isso, né? Assim, uma ciência que diga é desta forma, a gente ainda não conseguiu entender, né? Essa expressão gênica nessas células específicas. É muito perfeito, né? Muito perfeito, a natureza é perfeita demais. É lindo da gente imaginar essa inteligência, né, natural. Engenharia natural. É uma engenharia natural, eu falo que é mágica, né? Mas, infelizmente, a gente não tem ainda uma explicação de como isso acontece, né? Então, a expressão de um gene se dá, né, pelos mecanismos epigenéticos, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, a gente sabe como é que eles se expressam, mas como é que os genes de função renal se expressam no rim e não no fígado, e não no coração, né? Então, isso tem os comandos, essa programação, né, em células germinativas, né, lá no momento onde as coisas estão sendo construídas, que recebem essa informação, né, vamos dizer, esse comando, e aí isso se perpetua, né? Sim. E a epigenética, né? Porque, como eu falei no início, tem gente que acha que... Então, aliás, a gente tem isso, né? Tem uma genética e aquilo não vai mudar. E daí eu tô condenada a ter aquelas questões? Ou como entra a epigenética nisso? Então, a gente tem, né? Como eu estava falando, os genes, que eles têm essas funções, né, de codificar essas proteínas. A gente entende essas proteínas, como eu falei, como enzimas, hormônios, receptores e transportadores. E aí eu costumo dizer que a gente entende no indivíduo se esse gene funciona modelo 2.0 ou se ele funciona modelo 1.0. Tá. Então, tem genes que produzem enzimas com mais eficiência, seja na quantidade delas ou seja na eficiência delas. E quando existem indivíduos que, na sua sequência, né, não conseguem produzir essa enzima de uma forma eficiente, né, é aonde a gente tem esse modelo 1.0. Então, é onde nós, profissionais, a gente coloca uma lupa, né, naquele pedacinho e entende que ali aquilo pode gerar um problema para o nosso paciente, né, seja de deficiências nutricionais ou desenvolvimento de doenças. E aí, entrando na epigenética dentro disso, eu vou contar uma historinha que eu acho que as pessoas vão entender, né? Primeiro, epigenética significa o seguinte, o prefixo grego epi significa acima, né? Sobre a genética, acima da genética. Então, são situações que, sem modificar a sequência do DNA, alteram a expressão, né, desse gene. E isso a gente começou... Uma pesquisadora, muitos anos atrás, ela pegou plantas, né, com DNA idênticos, e aí uma plantinha, ela adubou, colocou no sol, regou, e aí ela viu que essa plantinha que ela cuidou mais do que a outra que ficou lá no cantinho na sombra, ficou maior, mais verdinha, mais forte. Então, ela falou, puxa, mas elas têm o mesmo DNA, é a mesma planta, né? Então, elas responderam diferente. Porque até aquele momento dela fazer essa observação nas plantas, a gente, né, a ciência acreditava que o gene se autorregulava. Então, é como, né, um gene está lá, aí ele produz uma certa quantidade de enzima que está alta. E essa quantidade alta sinalizava para ele diminuir, né? O seu trabalho, vamos dizer assim. Ou o contrário, a quantidade estava baixa. Então, né, o nosso organismo entendia que precisava sinalizar para que esse gene aumentasse o seu trabalho, né, a sua expressão. Então, então, existe isso, né? O gene ele tem uma autorregulação.
Mas a gente viu que não era só essa autorregulação, que mediante a estímulos, eles respondiam melhor, né, ou não, modificava a sua expressão. De plantinhas, né, na época, essa pesquisadora ela foi ridicularizada, né, tudo que é novo na ciência, né, mais ou menos tem uma história de passar por esse processo. E aí, em vida, ela ganhou um prêmio Nobel, né, pela sua descoberta. Porque daí, de plantas, né, pesquisadores americanos levaram essa observação para gêmeos, né, humanos. Então, a primeira observação, né, sem mesmo ainda entender quais eram os mecanismos envolvidos, observou-se que gêmeos monozigóticos, né, então a gente faz muita pesquisa de genética em gêmeos monozigóticos, né, eles têm a sequência do DNA o mais idêntico possível. E aí, esses gêmeos, eles tinham pais biológicos que tinham uma genética voltada para obesidade, doenças metabólicas, e os pais tinham obesidade, diabetes, hipertensão. Um desses gêmeos foi colocado para adoção, né, e carregou essa predisposição genética, mas ele foi colocado para adoção e foi adotado por uma família de bons hábitos, então ele não desenvolveu. E o outro foi adotado por uma família de hábitos iguais ao dos seus pais biológicos. Então, esse desenvolveu toda, né, a obesidade, o diabetes, a predisposição que ele carregava. E aí foi que né, os pesquisadores falaram, puxa, em humanos também acontece. Então, vamos lá olhar o que acontece, né? E aí, o mundo passou a entender e a pesquisar quais eram os mecanismos envolvidos, né, na alteração da expressão do gene, sem alterar a sequência dele. Então, por esse motivo, né, respondendo à sua pergunta, como você falou, muita gente acha que genética é destino. Não é, né? Porque a gente hoje sabe, já está muito bem documentado, de que essas informações de estilo de vida alteram a expressão dos nossos genes. E é lógico, né, Karina, que assim, existem algumas mutações que, de fato, desencadeiam doenças, existem questões em cromossomos, como, por exemplo, trissomia do 20... são outras, é importante separar. Sim, que o pessoal confunde isso também. Confunde. Uma mutação é uma alteração ali daquela sequência que pode gerar um câncer, alguma questão assim, que é diferente de um polimorfismo. Exato. Né? Então, assim, mutações são mais raras, né? Então, algumas, né? Então, por exemplo, se você tem uma mutação em um determinado gene, em um gene só, você, de fato, pode desenvolver, por exemplo, uma fenilcetonúria. Então, existem algumas coisas até, mas são mais difíceis, mais raras. Mas quando a gente fala do mal do século, quando a gente fala de doenças crônicas não transmissíveis, que é muito o que a gente trata, né, em consultório, um dos maiores problemas que a gente tem hoje, a gente está falando de coisas que são preveníveis, que não são destino, né? Então, eu falo que o conjunto de polimorfismos, ele pode conferir àquela pessoa uma maior facilidade ou uma maior dificuldade no seu processo, mas nunca impossibilitar um resultado. Sim, a gente consegue, pelo estilo de vida, dar uma ativada ou desativada naquela expressão ali, né? Eu costumo dizer assim, quando a gente pega um paciente que tem uma predisposição genética muito grande, que a gente vê alterações em quase todos os genes, por exemplo, de adipogênese, de termogênese, eu costumo dizer assim, né? Enquanto o seu colega se dedica a X, o que vai acontecer é que você precisa se dedicar 2x ou 3x, né? E ao contrário acontece. Essa semana mesmo eu peguei uma paciente, nenhum FTO, para quem não sabe, FTO é o gene que a gente correlaciona mais com ganho de peso, fome. Nenhum MC4R, a genética dela de obesidade era muito boa. E ela estava um pouquinho acima do peso ali,
mas por um estilo de vida muito errado. Aí eu falei, você tá acabando com a sua genética, que tava ótima, e você não tá fazendo jus a ela. Exatamente, eu já peguei pacientes assim também, né? Então, eu virei também para o meu paciente e disse, puxa, você está conseguindo estragar uma genética maravilhosa, né? Exato. E acontece, tá? Então, acontece. Tem gente que tem uma genética ótima, mas eu falo assim, tem que se esforçar muito, né, Karina? Tem, ela estava caprichando. Então, esse meu paciente também estava caprichando. Ele era advogado, sentado o dia inteiro, aí fazia uma refeição muito errada à noite, bebida alcoólica todos os dias, sedentário. Então, assim, caprichou, então o estilo de vida consegue modular. Sim. Quando a gente traz um pouco isso... aliás, antes dessa minha pergunta, por que a gente tem alguns genes que têm um impacto muito alto ali, né? Alguns polimorfismos que, nossa, então isso vai impactar demais e alguns que não vão influenciar tanto? Então, é assim, a gente tem uma pesquisa que chama GWAS, né? Que é a maior pesquisa genética de associação do gene com o desfecho clínico que ele tem. Então, o que GWAS faz? GWAS pega milhões de pessoas com Alzheimer, né? E faz toda a genética dele. E pega milhões de pessoas saudáveis, né? E aí compara. E aí GWAS fala assim, puxa, 99,9% das pessoas tem alteração no gene ApoE que esse grupo não tem. Então, a gente chama na genética, né, dessas associações, quanto maior, né, com o desfecho clínico, a estatística usada é a odds rate, que é razão de chances. Então, existem genes que têm uma razão de chances muito alta de acontecer. Ele tem um peso muito alto. Então, por exemplo, se você tem uma variação genética num gene que é responsável pelo controle da secreção da insulina, TCF7L2. Se ele não funciona, vamos dizer, lá no modelo 1.0, você aumenta em 46 vezes a chance de você desenvolver diabetes. Se você tem uma alteração em PNPLA3, você aumenta, dependendo da população, em 18 vezes a chance de fazer, né, esse acúmulo de gordura no fígado, né, a esteatose hepática. Se você tem alteração, se você tem um polimorfismo em ApoE, você aumenta, se é de pai e de mãe, em quase 15 vezes. O que eu quero dizer é que, assim, o peso do gene, né, porque alguns apresentam um menor peso e outros maior, vem dessa razão de chances, né, dele desenvolver aquela doença que vem dessa pesquisa. Então, existem genes que têm, né, um peso muito grande no desfecho clínico e outros que têm, a gente vai buscar na literatura, assim, tem 0,5 chance, né? Só que muito hoje, né, eu pego muito no pé dos meus alunos, né, dos profissionais, para que eles tentem sempre entender as predisposições genéticas por um score, né, por um conjunto de genes. Porque quando a gente está falando de doenças crônicas não transmissíveis, principalmente, a situação é poligênica. Então, a gente tem muitos genes envolvidos. E aí, cada um tem um peso. Então, a engenhoca, né, a estatística é entender. Às vezes, você não tem no gene de maior peso, mas você tem em todo o resto. Então, sempre quando os alunos perguntam, né, em relação à homocisteína, a gente acaba sempre remetendo ao MTHFR. Eu tenho muitos pacientes que não têm polimorfismo em MTHFR, mas têm em todos os outros genes do ciclo. Exato. Colina. Então, a gente tentar entender isso e saber exatamente onde é a menor eficiência do paciente é onde a gente vai conseguir ser
o mais preciso possível e assertivo. Interessante. E daí, lógico, se é homozigose ou heterozigose, também vai ter um peso diferente. Um peso muito grande, muito grande. Por exemplo, quando a gente está falando de enzima, se a gente está falando de um gene que codifica uma enzima... Por exemplo, a lactose. A lactose... A lactase. A heterozigose, né, da maior parte dos genes que codificam enzima, o indivíduo estando saudável, a gente considera que é para ele dar conta, que a heterozigose é para dar conta do recado. A heterozigose no gene que codifica a enzima lactase, o indivíduo é classificado como tolerante. Sim. Mas a gente sabe que é uma tolerância, né, menor, eu falo meia boca, né? Aí soma com uma desbiose, aí fica intolerante. Então, tem que pôr num contexto, né? Aquilo. Tem que pôr num contexto, entender. Então, assim, é lógico que a gente estudando e conhecendo os genes de maior peso, tem alguns que sozinho ele tem uma razão de chance muito alta. O caso também do câncer de mama, o BRCA1, BRCA2. Então, tem genes que têm um peso muito grande, né? E outros que nem tanto. Então, vamos já entrar no tema de neurodegenerativas. O ApoE, ele é um dos genes que a gente correlaciona bastante com Alzheimer. Sim, ele é desses, né, que a gente está falando de maior peso. Na estatística, o que tem a maior razão de chances do paciente ter essa variação genética e desenvolver o desfecho clínico de Alzheimer, né? Então, o ApoE, para que ele leve a predisposição genética ao desenvolvimento de Alzheimer, a gente precisa ter duas alterações, né? Então, a gente tem um gene, né? E aí, ter dois endereços em dois momentos, né? Desse gene, essa troca, né? Para que seja conferido a ele uma maior chance de desenvolver Alzheimer. E falando especificamente do Alzheimer, né? Que eu tenho estudado muito tudo isso... Já faz alguns anos que ele também entrou numa categoria de doença de estilo de vida. Sim, como diabetes tipo 3, né? Até alguns autores exato. Então, a gente tem uma publicação do The Lancet recente de um peso imenso, né? A gente tem um estudo Finger, para quem gosta, é um estudo que foi um divisor de águas, onde, de fato, colocou o Alzheimer como uma doença de estilo de vida. Então, a gente sabendo que esse indivíduo tem uma maior razão de chances de desenvolver essa doença, é onde nós, profissionais, a gente entende essa condução da saúde dele. Né? Então, eu atendi outro dia um paciente que ele tinha 40 anos, ele tinha, né, o ApoE E4. Ele era diabético, né, obeso, estava com o pai, com a mãe, com Alzheimer. Nossa. Então, assim, você enxerga, né? Então, a conversa com ele tem que ser diferente. Fala, olha, não dá. Né? Não dá. Vamos lá, vamos ter que perder peso, vamos fazer esse controle glicêmico, vamos... Eu falo que a predisposição genética, ela te mostra o que tem no fim do túnel. Aí você escolhe se você vai dar de cara com o caminhão, né? Ou se você... que tem muita gente que fala, eu que não quero saber se eu vou ter Alzheimer ou não. Mas é muito pelo contrário, né? Se você sabendo, você cuida para aquilo não acontecer, né? Exato. Então, eu acho... É uma ciência nova, né, Karina? Se a gente for parar para pensar... Eu sou nutricionista há 25 anos. Então, eu saí da faculdade em 1999. A gente não tinha ideia. A maior parte de nós profissionais, a gente sai da faculdade sem ter ideia de que, né, isso é possível. Essas análises de precisão que a gente tem hoje. Então, a gente tem uma cultura, uma educação ainda a ser construída. Eu digo para os profissionais e quem dirá para essa situação que você falou agora, para os pacientes, para que eles entendam, né? A genética, ela foi sempre, até há pouco tempo, uma coisa de médico geneticista. Sim, era uma coisa mega especial ali, que você ia em busca de uma coisa rara, de uma, né? E hoje em dia, não. Eu atendo bastante os testes. Eu acho uma coisa legal falar, porque tem muito profissional que nos escutam.
um pouco de como você vai passar essa informação para o paciente, né? Então, faz toda a diferença, faz toda a diferença. E assim, não é fácil. Você também é professora. O quanto a gente, além de eu ensinar genética, eu tenho sempre que dar um passinho para trás e ensinar esse tipo de coisa essa que você perguntar. Ali, né? Essa empatia, essa ética, como falar, como abordar, em que momento da consulta, se é na primeira consulta, se não é, né? Porque não existe, certo? Não tem um protocolo pronto disso. Então, isso é uma coisa que a gente tem que conversar muito, né? Em podcast e com os alunos. Porque realmente assusta. Assusta, né? Ninguém quer ter uma notícia dessa. Então, assim, especificamente de Alzheimer, eu acho que vale perguntar para o paciente se ele quer saber, entendeu? Vale avisar que ele vai fazer um exame antes. Legal. Quais são as análises que vêm. Sim. Se for um paciente idoso, né, vale conversar com a família, porque às vezes tem um peso diferente essa notícia quando você tem 30, 40 anos e às vezes... Que parece que está longe, né? Que você tem uma vida inteira ainda para trabalhar essa predisposição. Sim. Né? Se a gente for pensar, quem tem ApoE E4, E4... tem, na literatura, uma prevalência de 91% de chance de desenvolver Alzheimer aos 68 anos, Karina. Nossa, cedo ainda. 68 anos hoje é muito cedo. Né? Então, quando não se tem a predisposição genética, já tem chance tem também. uma chance bem menor, tá? Tem artigos que trazem em torno de 20%. Mas para você desenvolver aos 85 anos. Que é outra coisa. Aí é outra coisa, né? Sim. Então, existem outras questões que podem levar ao Alzheimer, né, sem ter a genética. Mas é muito difícil. Sim. E num diagnóstico desse, né? Então, a pessoa tem E4, E4. Quais são as estratégias que a gente pode fazer na prática? Então, eu tenho um slide, né, da minha aula que eu deixo ali na manga. Quando eu vejo que o paciente tem um alelo E4, 1 ou 2, né? Eu abro no computador e eu sugiro que os profissionais façam isso, né? Eu posso até depois, enfim, né, mostrar. É um cérebro. E aí eu coloco todos os fatores que são possíveis que a gente trabalhe. Sim. Então, tenha isso no seu computador, no seu consultório. Abre e fala assim, isso aqui daqui para frente não pode acontecer, né? Legal. Isso aqui não pode acontecer. Que é o quê, né? Que é segurar o diabetes, obesidade, hipertensão, sedentarismo, né? Idoso que perde audição, que tem uma diminuição da audição. A gente sabe que quem escuta menos, fala menos, né? Entende menos, exercita, estimula menos. Então, grande parte de atletas que lutam boxe, por exemplo, chegam ao final da vida, né, com algum tipo, né, com Parkinson também, por... Atrito? Não é atrito, impacto. Então, também, algumas coisas, né, são preveníveis pelo estilo de vida. Legal. Hoje em dia, os artigos mais recentes trazem poluição, olha, né, audição, que não tinha nos artigos anteriores. E de suplemento, assim, tem algum que você entra nesse caso? Então, tem um artigo só que se chama Nutrição de Precisão, né, no ApoE E4, né? E aí ele discute o que tem de literatura científica para isso. Ele traz, né, o complexo B, fundamental, a fração DHA, né, a vitamina D com K2, e ele traz como proposta antioxidante, né, para neuroinflamação, para o estresse oxidativo, o resveratrol. Legal. Esse é o que a gente tem muitos outros, tem muitos nutrientes que são essenciais ao cérebro. A colina não estava nesse... Então, nesse artigo não, mas a gente sabe que é, né, fundamental. Importante. Colina, magnésio. Sim. Então, a gente tem muito... isoladamente, a gente acha artigos mostrando que pacientes que têm doenças neurodegenerativas têm
uma dosagem menor de magnésio por um histórico de vida, né? A gente tem. Então, e esse é o tipo de coisa que a gente tem que ir manejando e controlando, que é o que a gente pode fazer para evitar, né? E a própria microbiota, né? Que a gente já sabe que a alteração da microbiota contribui com uma neuroinflamação e com o acúmulo de proteínas beta-amiloides no cérebro. Então, você já tem a genética e a microbiota dá aquele empurrão, aí a chance fica maior. Hoje em dia, quando a gente fala em genética, em expressão gênica, a quantidade de artigos que a gente tem associando a microbiota, né, como um mecanismo epigenético importante, né, em todas as doenças, mas especificamente nas doenças neurodegenerativas, é sensacional, né? Que a microbiota ela pode ajudar a expressar mais aquele gene ou não, né? Dependendo de como tá. A microbiota, ela é fundamental, né? Então, a gente tem uma via de mão dupla. A gente tem, né, as proteínas que os nossos genes produzem, interferindo nessa microbiota, né, acontecendo nessa comunicação. E a gente tem também os metabólitos gerados por essa microbiota, conseguindo serem fatores de transcrição dos nossos genes. Olha. Então, além dessa comunicação, né, da neuroinflamação, a gente tem uma ação de via de mão dupla direta de expressão de genes mesmo. Olha, que interessante. Então, assim, tratar, né, a microbiota é fundamental. Não tem. Ajudar. Aliás, hoje, né, Karina, não tem mais como a gente não pensar em tratar. A gente está falando aqui de doenças neurodegenerativas, mas de todo o resto, sem fortalecer essa base. Sim. Se a gente pensar minimamente em expressão de genes, em chegar lá no núcleo da célula, para tentar acalmar essa doença, né? Vamos dizer, essas predisposições, a gente tem que começar pelo intestino. Sem dúvida. E tem algum outro gene de Alzheimer ou esse gira em torno dele? O que tem maior, né, razão de chances, peso, né, odds rate, é o ApoE, tá? E isso para desenvolvimento de Alzheimer tardio. A gente tem outros genes extremamente estudados no que a gente chama de Alzheimer precoce, né? Que é o desenvolvimento ali na casa dos 40 anos, 45 anos. Essas variações genéticas nesses genes, né, no gene APP do Alzheimer precoce, a gente considera assim, eles não são comuns, eles não vêm em laudos comuns que a gente usa, nutrigenéticos, porque eles são praticamente destino. Nossa, só os médicos, normalmente médicos, né, pedem quando tem um caso de histórico familiar. Na família. E quando a gente fala de Parkinson, qual que é o gene? Tem algum gene tão importante igual do Alzheimer? Tem. A gente tem o SNCA, que codifica uma proteína chamada alfa-sin, né? E no Parkinson também acontece, a gente tem mais genes até, tá? A gente tem um gráfico que mostra aqueles que são, né, dominantes, os genes que são dominantes, que são mais raros, que né, de fato, quase é uma associação de desenvolvimento da doença, eles são mais raros, eles são mais difíceis, eles são mutações, né, mais difíceis de serem encontradas na população. E existem outros genes que são mais comuns, né? Que aí os que sofrem mais a ação do estilo de vida, né? Então, esse alfa-SNCA, que codifica uma proteína, né, chamada alfa-sin, ele é que é muito bacana no sentido de responder bem ao estilo de vida. E ele tem esse impacto tão alto? Ele 90%? É o que tem um maior impacto, um maior impacto no desenvolvimento de Parkinson. E a gente tem outros que são considerados mutações mais raras mesmo, que aí são mais difíceis de serem encontrados, né, na população. Então, o Parkinson, ele tem um raciocínio muito parecido, né? O Alzheimer, nas pesquisas, ele tem sido mais estudado. A gente tem mais
artigos de suplemento, de discussão de dieta, né? O Parkinson um pouco menos, né? Mas a gente tem também todo esse estilo de vida que não foge muito do que a gente discutiu do Alzheimer, sendo importante também na prevenção do Parkinson. E também, de novo, com a importância da microbiota, que já descobriram também bactérias específicas ali no Parkinson, que podem contribuir com a doença, né? Exatamente, porque a gente pensa muito na maior parte das doenças, mas especificamente nas doenças neurodegenerativas, a gente não sai dessa tríade inflamação, estresse oxidativo e disfunção mitocondrial. É gritante a disfunção mitocondrial que acontece no desenvolvimento dessas doenças, né? Que passa muito pelo estilo de vida, pela disbiose, né? Pelo excesso ali, né, de metabólitos inflamatórios, por bactérias, por uma microbiota ali que não está adequada. É a assinatura, né, que a gente fala do paciente neurodegenerativo. Tem que tratar essas raízes, né? E se a pessoa tem ainda polimorfismos em genes de disfunção mitocondrial, aí piora o desenvolvimento. Isso que você falou é super interessante, porque é uma soma. E eu falo sempre para os alunos, para as pessoas, nas minhas aulas, a gente tem que ir fazendo essa costura. Quando a gente vai olhar o ApoE por si só tem um grande peso. Mas aí a gente vai olhar os genes do complexo B, a gente vai olhar os genes que metabolizam o ômega 3, a gente vai olhar os genes de disfunção mitocondrial, a gente vai olhar que ele é mais um produtor de informação inflamatória. Daí a gente vai olhar, ele tem uma dificuldade nas suas enzimas antioxidantes, nas suas vias de detoxificação, né? E aí essa costura, essa soma resulta, né? No desenvolvimento da doença e até quando é que o Alzheimer é mais específico, mas até no Parkinson, assim, o quanto você consegue trazer ali de qualidade de vida e de gravidade da doença. O que eu sempre falo é que, assim, sempre é tempo. Sempre é tempo. Tanto no Alzheimer quanto no Parkinson. Óbvio que a gente não fala em reversão, mas a gente fala assim, sempre é tempo de tentar corrigir essa inflamação e a gente tentar sempre diminuir esse degrau, essa evolução. Né, do desenvolvimento dessas doenças para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Assim, é muito interessante. Outro dia eu estava refletindo que cada escolha que a gente faz agora é uma escolha lá do futuro também, Com né? certeza. De como a gente vai envelhecer. E quando a gente é muito jovem, a gente não pensa. Não. Mas hoje em dia que a gente tem uma longevidade maior, é muito importante trazer isso para a consciência, né? É super importante, é super bacana isso que você está falando, porque assim, hoje a gente já tem conhecimento suficiente que o envelhecimento, a saúde adquirida no envelhecimento é construída. É construída. Todos os dias, na juventude. É construída. Então, quando a gente vê um idoso que tem força, que tem equilíbrio, que tem cognição, que não cai, né? Que não tem doenças, isso foi construído, com certeza. Sem dúvida. Né? Então, por isso que os testes genéticos, olhar a genética, essa nutrição, medicina de precisão, ajuda demais isso. Quanto antes você fizer, antes você vai corrigindo ali. Eu costumo dizer que, assim, eu acho que ninguém mais foge da genética. Não tem mais como. Né? Não tem. Daqui para a gente, se a gente pensar que o DNA, né, foi descoberto né, acabou o projeto Genoma Humano em 2003, a gente está em 2023, tem 20 anos, a gente demorou 20 anos para chegar nessa situação que a gente está hoje. Então, a perspectiva é que a gente cresça nos próximos 5 anos muito mais rápido. Com certeza. Né? Então, o que a gente demorou 20 anos, nos próximos 5 anos a gente vai ter. A gente precisa de investimentos em tecnologia, em análise, para que isso tenha um custo melhor e menor para se tornar mais acessível. Mais acessível para todos. Exato.
E nessas condições de neurodegenerativa, tem alguma coisa que você tira ali da dieta? Vou pegar um exemplo polêmico já, o glúten. Comer ou não comer? Quanto isso vai impactar? Eu costumo sempre pedir para o paciente colocar na clínica, né? Então, o paciente, você vai lá fazer essa costura que a gente está conversando. Pegar os genes dentro do exame genético. Ele tem uma predisposição a ApoE, ele tem ele é mais, né, tem um potencial maior inflamatório, uma menor resposta antioxidante, ele se alimenta mal, ele está obeso, ele tem uma disbiose, ele tem alteração em HLA, né, que é o gene, né, é o haplótipo que a gente chama antígeno leucocitário humano. Ele tem uma predisposição. Qual é o impacto do HLA? Depende do conjuntinho, né? A gente tem HLA 2.2, 2.5, DQ7, DQ8. E aí a gente tem na literatura, né, um impacto que vai desde muito baixo, alto e muito alto. Então, a depender da variação genética que ele tem, a gente chega a ter um impacto muito alto, né? Depende da análise ali construída. Um impacto muito alto. A gente sabe que esse paciente está uma bomba, né? Então, assim, tira o glúten? Muito provavelmente sim, né? Aí soma que ele está com sintomas... Então, assim, sempre... Não é tão simples assim. Tira, não tira, né? Normalmente faz sentido dentro desse contexto que a gente discutiu. Aí se tiver um intestino desbioso, ele está mais inflamado. Aí está com uma zonulina, você vai costurar, fez um exame de fezes, está com uma zonulina alta, você vai tirar, né? E aí você tem argumentos e propriedade para falar, né? Isso precisa ser retirado nesse momento. E depois avalia uma frequência, né? É assim que eu faço. Exato, eu também, né? Então, a gente o glúten, ele é meio engraçado, porque, assim, ou a gente tem o diagnóstico de celíaca, ou a gente tem dificuldade em saber essa sensibilidade não celíaca ao glúten, até porque os sintomas, eles não são tão óbvios e tão diretos, né? A gente fala, né? Tem os sintomas clássicos, que normalmente são os gastrointestinais, que são fáceis de serem identificados, mas a gente tem uma infinidade de sintomas não clássicos, né? Exato. Que não são tão não é tão óbvio assim, a gente muitas vezes não associa, mas hoje a gente tem já, né? A gente tem... Quando eu me formei, a gente só tirava o glúten de quem era celíaco. Sim, né? Eu também. E hoje a gente tem aí muitas desordens atribuídas ao glúten, que a gente tem que melhorar um pouquinho essa forma de entender. Eu sempre dou meu exemplo. Eu tenho o HLA-DQ8 e tenho o gene da celíaca, apesar de não ser celíaca. Isso é uma coisa importante, nem tudo que dá no exame você vai ter, né? E assim, ao longo da vida foi descobrindo que quando como muito frequente, eu tenho dor nesse dedo aqui. Ele incha a ponto de não conseguir colocar o meu anel e fica com a articulação inflamada mesmo. Mas assim, até eu ligar isso demorou um pouco também. Mas é um sinal, né? E imagine quantas pessoas... Que isso é difícil para você. Que isso é difícil para o seu organismo. E uma coisa que eu chamo a atenção, que foi super bacana você ter dado esse exemplo teu, é que as pessoas... os pacientes, eles têm muita dificuldade de identificação do que eles sentem, né? Muito. Então, dói o dedo, distende o abdômen, tem dor de cabeça, incha o pé e se habituam com aquilo, né? Então, eu tenho pacientes que chegam para mim e falam assim, eu tenho dor de cabeça todo dia. Né? E isso é normal, eu tenho há anos. Não é normal. Não é normal, né? Então... uma paciente com esse caso, ela não tinha nenhuma queixa gastrointestinal. A queixa dela era dor de cabeça. E aí veio no exame dela que ela era não persistente à produção da enzima lactase, né? E aí eu falei para ela, vamos testar, vamos tirar, né, por um período para a gente ver o quanto reflete, né, na sua dor de cabeça. Passou. Olha que legal. Passou. Né, passou e aí uma coisa, né, dor de cabeça, enxaqueca, refluxo, coceira, dermatite, que não são
clássico, óbvios, óbvio. Porque também pode ser muitas outras coisas. Pois né, pode ser outras coisas, falta de metilação, enfim, tem uma infinidade de coisas que podem dar sintomas semelhantes, né? Sim. Então, assim, a gente tem sempre que... Eu falo que você pegar um exame desse, um exame genético isolado, né? A gente precisa colocar ele dentro da clínica. De um contexto. De um contexto. E aí a gente define se exclui tudo ou não, a periodicidade que dá para abrir mão um pouquinho, porque às vezes você fala para um paciente tirar glúten e lactose dele, ele não se importa. E tem alguns que é muito difícil. Sim. E ok, a gente entende, né? Sem dúvida. Culturalmente. Culturalmente, emocionalmente, né? De todas essas formas. E aí, como lidar, né? Exato. Isso também a gente tem que ter o jogo de cintura ali. Sim. E ir construindo junto com o paciente. Eu sempre, quando eu mostro minhas dietas para paciente nas aulas, eu falo, gente, não é a dieta perfeita, é o que eu acordei ali. Exato. Eu sempre penso isso. Às vezes eu falo, puxa, eu construí uma dieta para um paciente, eu falo, se outro profissional olhar e vai falar assim, mas que ela tirou? Né? Mas não era o que era possível naquele momento, o que ele tolerava, o que ele conseguia, o que ele tá, né? E é uma evoluçãozinha, né? Não precisa fazer tudo já de cara. A gente vai construindo essa educação ali com o paciente. Sim. Normalmente, né, eu acho que você também. Eu hoje atendo pacientes, eu chamo carinhosamente de pontinhos fora da curva. Sim, eu também. Os pontinhos fora da curva, né? Que são pacientes de difícil resposta, que muitas vezes, né, já tentaram muitas coisas, buscam esses exames que a gente trabalha, seja genético, ou de microbiota, ou metabolômica, para tentar ajudar, né, uma pecinha dentro do quadro. E aí, normalmente, numa primeira fase, a gente precisa excluir muita coisa. Sim, porque tá muito ruim, né? Até para a gente começar a ter noção ali do que está acontecendo. Sim. Mas daí depois a gente vai reincluindo, vai avaliando. E se a gente pensar dentro das doenças neurodegenerativas, né? É uma situação, né? Quando não atípica, né? Ou seja, né? Eu considero atípico quando acontece em pacientes jovens. Essas doenças são doenças de envelhecimento. Sim. Né? Que acometem idoso. Sim. Então, a gente tem uma situação que ou a gente tem pacientes hoje que fazem esses exames com 30, 40 anos e a gente consegue trabalhar os próximos 40 anos dele, ou pacientes que já chegam com alguns desses sintomas já no início ou desenvolvido, né? E a maior parte desses pacientes que têm Alzheimer ou que têm Parkinson, se a gente pensar, eles andam menos, eles ficam mais sentados, eles ficam mais deitados, né, idosos. Então, isso tem uma diminuição de enzimas digestivas, isso leva a uma alteração de função, né, gastrointestinal. Então, a gente, né, é um olhar bem fino. Sem dúvida. E trazendo aqui outros genes, tem genes que a gente consegue olhar, assim, que vai dar uma mudança de comportamento, aqueles de dopamina, de serotonina, como que você avalia isso na prática e quais são eles? Os mais comuns, né, Karina, que tem nos exames que a gente trabalha, assim, mais comuns, é o gene CONT, né, é o receptor de dopamina, no que diz respeito ao metabolismo, ao processamento, né, de dopamina. E a gente tem também, com bastante literatura, o receptor de serotonina, né? O HTR2A. A gente sabe que a serotonina tem diversos receptores, mas que esse especificamente 2A, ele é o que está mais relacionado às nossas emoções. Tá, né? Então quem tem polimorfismo nele pode ter tem uma menor eficiência em receptor, né, na captação dessa serotonina. E aí isso tem associação com depressão, com transtorno de humor, oscilação de humor, com pacientes que têm TPM na sua forma mais grave, né? Então, essa alteração, essa variação em receptor de serotonina,
ela foi primeiramente identificada em pacientes, né? A pesquisa foi feita em pacientes que se suicidaram pós-morte, né? Que a gente chama, né? A pesquisa foi feita pós-morte, e aí eles viram que o que mais predominou naqueles pacientes que chegaram de fato ao suicídio era, né, a alteração em receptor de serotonina. Então, são pacientes que vão precisar aí de algum estímulo extra de serotonina, seja natural, 5-HTP, enfim. Então, aí são inúmeras as possibilidades. Tá. Até mesmo entender o porquê que aquele paciente, muitas vezes, hoje a gente fala, né, muito em consertar tudo pelo estilo de vida. É o que a gente busca, né, Karina? Então, a gente tem que entender o limite disso também, porque para algumas pessoas, por exemplo, é muito difícil. Eu tenho um paciente, né? Eu nunca vou me esquecer, me emocionou a fala dele. Eu atendi ele até que foi recentemente. Ele falou assim, Anete, todo profissional que eu vou, eles buscam tirar o antidepressivo de mim. Só que eu fui uma criança que eu nunca vi cor na vida. Eu tive muita dificuldade de me socializar, de aprender. Eu sempre fui muito triste, muito sozinha, e eu nunca consegui ver cor. E depois que eu tomei a medicação, eu vi cor. Então, não estou defendendo, mas assim, ele tem, de fato, uma alteração química, né, de genética, de que para ele é muito, muito difícil, por mais que ele se esforce no seu estilo de vida, que não era ruim. Não, isso é muito importante. Eu também sou a favor, assim, se tem que usar, se tem uma medicação e vai te equilibrar, né? E não, tem que usar mesmo. Eu sempre falo, ache um médico que você confie. É muito melhor você aceitar algumas medicações que você precisa do que ter 10 anos de depressão mal curada. Que isso também é um fator de risco para Alzheimer. É um estressor, né? Então, e tomar a medicação junto com as práticas de estilo de vida. E aí fica bem. Exato, que é o importante é você ficar bem, né? Levar a sua vida da melhor forma possível, né? Com a sua família, feliz. É isso que a gente busca para os pacientes. E em relação a déficit de atenção, o gene da Conte estaria associado ou tem algum outro mais? Então, tem um mundo, né? Um mundo nesse assunto. Então, a gente tem, não é só esse, mas é o mais famoso, o mais estudado, né? Então, existem indivíduos, né, que tendem a ter uma menor quantidade de dopamina, né, no córtex pré-frontal. E isso está associado, né, com essa dificuldade maior de foco, né, de motivação. Então, de fato, isso acontece. E como a gente trabalhando e entendendo isso, né, Karina, atendendo, você identifica de uma forma bem clara, não é? Super, eu converso com a pessoa, já fico querendo saber qual é a Conte dela, que eu já tenho o meu palpite. Então, eu não preciso nem falar, né? Os alunos falam, né? O meu explode de dopamina, né? Eu faço bilhões de coisas, tudo ao mesmo tempo. Multitask, né? Então, mas tem pessoas que não são assim. E aí, é lógico que existem estratégias, mas vale muito também você respeitar um pouco o seu limite, né? O seu natural ali, né? Você entender como você se comporta e daí tirar o melhor proveito disso, que os dois têm o lado bom, né? Sim, os dois têm o lado bom, com certeza. É só saber lidar. Eu acho que o teste genético, ele acaba sendo um super autoconhecimento, né? Eu acho. Você sabe que, assim, nós como nutricionistas, a gente tem um caminhão de disciplina de educação nutricional na faculdade, né? Sim. A gente tem educação nutricional 1, 2, 3, 4, são válidas. São estratégias, recursos, ferramentas que a gente aprende nas determinadas faixas de idade a aplicar para que o paciente aumente a adesão dele àquilo que a gente está propondo, né? Então, educar é uma ferramenta, a gente precisa disso como nutricionista. Mas eu nunca vi uma ferramenta tão efetiva quanto um exame genético. Sim, sem dúvida.
Eu também. Eu adoro trabalhar com exame genético. Falo todo mundo pelo menos uma vez na vida, que vai fazer uma vez na vida só, tem que fazer o teste genético. Aí eu falo, gente, não tem ferramenta que mais mostra Como você é, né? como você é, né? E o que faz bem a você, ou o que de fato você tem que fazer pelo seu estilo de vida para melhorar, para chegar, para ser saudável, né? Sem dúvida. Para entender, muitas vezes, a sua dificuldade, né? Então, às vezes, o paciente tem uma dificuldade imensa em determinada, sei lá, nos seus alguns níveis sanguíneos, abaixar o colesterol, homocisteína, lactose, desenvolve 3 doenças autoimunes, né? Então, a gente tem uma justificativa para isso, né? Sem dúvida. E o legal é que a gente consegue modular. Então, essa é a melhor parte, né? Sim, entender a base disso, né? Usar isso como ferramenta de educação. E aí é que eu falo, né? A gente precisa de profissionais mais preparados para poder... Para poder interpretar, né? Sem dúvida. Conversar, ter paciência. Eu falo que... A consulta com o teste genético ela é muito mais trabalhosa. Muito. Eu costumo ler antes da consulta e daí eu gasto ali pelo menos uns 40 minutos analisando o laudo, né? E costurando essas informações para poder apresentar ele e trazer a melhor conduta. Eu falo que você tem que ser diferente. Você tem que ter paciência e entender que a sua consulta vai durar uma hora e meia, entendeu? A 2 horas, se capacitar para isso, ler antes, estudar, porque a cada dia sai uma orientação nova. E é uma responsabilidade, né? Sim. Essas informações. Muito. Você já fez o seu teste genético? Tem. E você mudou muita coisa ali no seu estilo de vida? Mudei, principalmente a questão da atividade física. Você não fazia? Sabe, não era muito... Não, eu sempre fiz, eu sou do interior. No interior a gente andava de bicicleta, jogava coisa na rua. Então, de alguma forma, eu sempre me movimentei muito. Mas agora, depois, né, de grande, era uma coisa, parava, né? E aí, agora não. Depois que eu fiz meu exame genético, inclusive, até o tipo de treino, comecei a correr. Legal. E aí, a corrida fez um sentido na minha vida imenso, nas minhas dificuldades e uma série de coisas. Então, assim, não é fácil para mim, tá? Não é o que tá lá no exame que significa que eu vou botar um tênis e virar Usain Bolt, né? Tem muita coisa que as pessoas acham que é assim, né? É uma dedicação ali, um investimento. É um investimento. Então, assim, tem, né? Mas, para mim, a parte de musculatura é muito mais fácil. Eu não tenho dor, eu não tenho problema nenhum na parte muscular. Eu tenho uma dificuldade de dilatação, mas meu tipo de fibra muscular favorece mais. Então, tipo, juntei tudo, comecei, né, distribuir meu treino, me senti bem melhor, fisicamente e em todo o resto. E também entendi, né? Eu tinha algumas alterações gastrointestinais, entendi um pouco a lactose para mim. Legal. Né? A cafeína. Para você... Eu sou metabolizadora lenta de cafeína e eu era aquela... Durante 14 anos eu dei aula na graduação, para faculdade, à noite. 9 horas da noite eu tava dali café na sala dos professores. E depois chegava em casa, né? Dormia mal, o dia seguinte mais café. Mais café, e era aquele rebote atrás de rebote. Então, assim, algumas coisas eu entendi, né? Essas são as mais fáceis do pessoal conseguir visualizar. Sim. E outras mais complexas, né? De histórico familiar. Muito legal. E aí coloquei em prática, melhorei muito. Nossa, eu também. Depois até minha prática de atividade física eu mudei um pouco. Eu sempre fui triatleta, fazia muita endurance, minha fibra muscular não é de endurance. Aí eu mudei para exercício mais de força, de potência ali. E aí conseguiu outros resultados. Nossa, meu corpo mudou. E olha que eu corria, me descabelava lá, fazia 2 horas de aeróbico, treinava um monte. E nunca tive uma definição muscular, uma coisa... do exercício foi bem pontual mesmo.
Aí nunca mais corri. Eu que amava correr, daí não corri mais. É. Aí a gente vai moldando, né? Fora vai. essas coisas do glúten, essas da concha, a gente vai se conhecendo melhor. Sim. E é esse o que a gente busca, né? Pra gente e levar o paciente nesse mesmo caminho de mais autoconhecimento, né? Muito olhar bom. mais pro corpo. Muito bom. Turma, esse episódio foi incrível. Acho que a gente convenceu vocês um pouquinho sobre a importância de conhecer a sua genética e de analisar com bons profissionais. Eu vou deixar os contatos da NET aqui. Se você é profissional, ela tem uma pós-graduação sobre isso, tem cursos, e acompanhem ela no Instagram também. E se você gostou desse episódio, compartilha com quem precisa saber. Obrigada, NET. Eu que agradeço, Karina. Foi um prazer estar aqui conversando com você. O tempo voa aqui com você, que eu podia ouvir horas e horas. Uma delícia. A gente bate papo que vai, né, Karina? Teria mais um caminhão aí para continuar de gente assunto, discutir. Genes, conduta, da forma como conduzir isso. Foi bem bacana. Obrigada. Obrigada, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio.